A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amados irmãos, palavra de hoje, livro de Isaías, capítulo 57, versículo 14. Olha o que diz: E dir-se-á, Pranai, Pranai, a estrada preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Prezados irmãos e ouvintes, a palavra de Deus sempre nos exortando a fugir dos tropeços, do pecado, que nos rodeia muito de perto. Como podemos tirar o tropeço da nossa vida? Como Deus disse aqui, tirai o tropeço do caminho do meu povo, é pregando a verdade, é anunciando as boas novas, é levando uma palavra bíblica, palavra sadia, uma palavra realmente que transforma o homem, transforma a mulher do pecado. A palavra de Deus, ela tem poder de transformar o mais vil pecador, o homem e a mulher mais pecaminosa da face dessa terra. A palavra do Senhor tem poder. E como vamos tirar o tropeço da nossa vida e do caminho do povo de Deus? É quando nós anunciamos a palavra genuína, o evangelho verdadeiro, o evangelho que transforma, que liberta, que regenera, que salva. Aquele evangelho que limpa o homem, que o homem tem que entender, a mulher tem que entender que ele não faz mais parte da fofoca, do nudismo, da bebida alcoólica, dos filmes, das novelas, de vaidades no corpo, tanto Ray-Ban, correntes, pulseira, anéis, tornozeleiras, gargantilhas, essas coiseiras todas, esmalte, unhas grandes, tudo aquilo que vem contaminar o corpo, que é o templo do Espírito Santo, ou que pelo menos deveria ser o templo do Espírito Santo para muitos que ainda não se atentou para essa prática, e até muitos que já aceitaram o Evangelho, mas não recebem uma palavra de doutrina, uma palavra verdadeira. Por exemplo, como diz em Timóteo, se vestir com modéstia, como diz em Pedro, se vestir com modéstia, se ataviar com modéstia, não ficar usando os adornos, os pendentes, que hoje as pessoas chamam de joia, de bijuteria, Então esta palavra, ela tem que ser pregada na igreja, nas ruas e em casa. Ela não pode morrer. E o profeta Isaías diz aqui: Pranai, Pranai, a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. A maioria das igrejas hoje, muitas igrejas, estão lutando, pregando esta palavra verdadeira. E você olha no povo, o povo é um povo diferente, um povo que se veste diferente, anda diferente, fala diferente. É um povo que você vê que foi transformado de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque a mudança tem que acontecer de dentro para fora. Quando a mudança acontece de fora para dentro, a pessoa ainda tem desejo de usar, por exemplo, a irmã usar a mini saia, usar a blusa sem manga, usar vaidades, o irmão também. O irmão e a irmã ainda ficam fofocando da vida do outro. O irmão e a irmã não tem desejo de estar com a palavra, de estar em oração e jejum.
Agora, quando a transformação é de dentro para fora, morre aquela velha mulher, aquele velho homem. A irmã agora passa a ter desejo de servir o Senhor, desejo de adorar o Senhor, com as suas vestes, com o seu corpo, com o seu falar. Ela já não tem mais aquele prazer nas novelas, nos filmes, nos minissaia. Os irmãos já não têm mais prazer em jogo de futebol, em short, e dormir de short, ficar de short, né? Nas praias nu, ensinando as crianças, né? Ficar atrás de joguinhos que não edificam, pois vai crescer umas crianças toda estragada, que não conhece a Bíblia, não conhece Deus. Moisés sempre dizia para os pais ensinar os filhos a lei, a Torá, né? Para quem não sabe, a Torá é de Gênesis, é os 5 livros, primeiros 5 livros do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, escrito por Moisés, né? Então ali eles já praticavam a Torá, ensinando os pais, ensinando os filhos. E o Senhor dá esse mandamento para nós continuar ensinando os filhos. Mas tem muito pai e mãe crente hoje que deixa os filhos só no joguinho, né, insistindo desenhos que muitas das vezes tem pacto com Satanás. A criança fica oprimida. Esses joguinhos também não é de Deus, não agrada a Deus. Você vai ver os crentes de raibanzão preto parecendo que são artistas de filme. Por quê, meus irmãos? Porque não foi transformado. Então está falando que tirai os tropeços do caminho do meu povo. E isso tem que partir dos pastores, dos pregadores, para pregar essas verdades divinas. Viver na santidade e pregar essas verdades divinas para o povo, tirando os tropeços do caminho do meu povo, do povo de Deus, como está dizendo aqui. Olha que lindo, meus irmãos, como quando Deus transforma o homem e a mulher. A palavra do Senhor nos chama a atenção para o nosso próprio bem. Aqui no livro de João, glória a Deus, profeta João, o grande profeta João, que preparou o caminho para Jesus, olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 23. Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então aqui enviaram a turma para perguntar quem era João. E João, o profeta João, responde: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então João, amados irmãos, ele veio também tirando os tropeços do caminho do povo, endireitando o caminho do Senhor, tirando os tropeços do povo de Deus. E como que nós tiramos o tropeço do povo de Deus? E como que nós preparamos o caminho do Senhor hoje? Continua preparando o caminho do Senhor hoje, pregando a santa palavra. A palavra verdadeira que liberta, que transforma e que mexe no nosso pecado. Muitas das vezes não queremos deixar o pecado, mas é necessário. Então João disse: olha, eu vim preparar o caminho, eu sou uma voz que clama contra o pecado. Vocês têm que deixar o pecado, porque o Senhor Jesus é santo, vocês precisam deixar o pecado. E aqui ele está em conformidade com Isaías, o que nós lemos em Isaías. Porque ele diz, como está escrito em Isaías. Veja que Isaías estava pregando, tirando o tropeço do povo com a verdade, e João Batista também. E Jesus, ele engrossa mais um pouquinho aqui no livro de Mateus, glória a Deus e aleluias, Mateus capítulo 7, versículo 14, olha o que ele diz no versículo 14, Jesus: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem.
Então o Senhor está dizendo, se não entrar pela porta estreita, não vai ter vida eterna. Não vai poder encontrar com Jesus, ter vida eterna. Precisa tirar os tropeços, como diz o profeta Isaías e o profeta João, e entrar pela porta estreita que Jesus está falando. Qual porta estreita é essa? Aquela porta estreita que não dá direito de nós sair pecando contra Deus. Ela é diferente da porta larga que está no versículo 13, que está dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, no versículo 13 já está mostrando a porta larga que muitos entram, mas ele vai à perdição. O versículo 14 mostra a porta que agrada a Jesus, que é a porta da santificação, de tirar, deixar os tropeços, preparar o caminho, a nossa vida, para ter vida eterna com o Senhor. Então, prezados irmãos, vamos ficar atentos a esta palavra, fugir das rodas dos escarnecedores, como diz Salmos 1. Todas as vezes você está no meio dos parentes, eles estão bebendo, estão seminus, estão falando piada, chocarrice, palavrão, e você está ali no meio, escutando, se alimentando disso, e o Espírito Santo está gemendo, e você está em pecado contra Deus. Você precisa abandonar isso. Não precisa desfazer dos seus parentes, mas não te cabe mais nessa roda aí. Você precisa afastar. Essa pessoa que entra na tua casa com olho gordo, com inveja, com fuxico também, fecha as portas. Não atenda mais. Eu te amo, vou orar por você, mas cada um nas suas casas. Aprenda a se livrar do laço do diabo. Aprenda a se livrar do laço do passarinheiro. Amém? Fica atento com essa palavra. O Senhor nos ama e está nos exortando mais uma vez. Assim que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.